Oi, tudo bem? Eu sou a Kátia, sou professora, pedagoga e estou aqui hoje para a gente conversar sobre Piaget. Vamos conversar? Bom, nós já temos um short sobre Piaget, mas hoje vamos conversar um pouco mais a fundo sobre o conteúdo e aquilo que Piaget pesquisava e as teorias que ele desenvolveu. Nosso vídeo vai ser dividido em duas partes. Nosso conteúdo é um conteúdo extenso e bastante complicado, então nós precisamos de um pouco de tempo para conseguir associar e assimilar esse conteúdo. Portanto, vamos dividir em duas partes. Então, vamos iniciar sabendo quem é Piaget e a base de todas as suas pesquisas, por onde ele iniciou e quais as primeiras partes e últimas partes que ele distribuiu sobre o seu trabalho. Vamos lá? Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896. Inicialmente se formou em biologia, seguindo de filosofia, psicologia e psicanálise. Seus fundamentos teóricos se apoiam em dimensão construtivista, o desenvolvimento do conhecimento nos seres humanos. A teoria desenvolvida por Piaget, conhecida como epistemologia genética, tem como fontes, de um lado, o conhecimento científico, a epistemologia, e do outro, a gênese, que é o conhecimento da genética. Seu foco principal foi o sujeito epistêmico, o indivíduo no seu processo de construção de conhecimento. Jean Piaget é o mais conhecido dos teóricos que defendeu a visão interacionista de desenvolvimento. Dedicou-se a investigar cientificamente como se forma o conhecimento. Ele considerou que se estudasse cuidadosa e profundamente a maneira pela qual as crianças constroem noções fundamentais de conhecimento lógico, como tempo, espaço, objeto, causalidade e outras coisas, ele poderia compreender a gênese e a revolução do conhecimento humano. De grande influência, no século XX, Jean Piaget caracteriza-se revolucionário nas modificações de posturas e concepções tradicionais que orientavam o processo de desenvolvimento e aprendizagem na época, que se tratava do behaviorismo. Sua teoria emerge em pleno cenário suíço, considerado um ambiente sociocultural para a teoria, de diversos estudos, pesquisas e trabalhos produzidos por psicólogos, psiquiatras e educadores. Piaget declara que em suas obras, abre aspas, se refletem as preocupações e, ao mesmo tempo, científicas, metafísicas, intelectuais e sentimentais dos jovens em fase dos problemas da época: ciência e fé, paz e guerra, cristianismo tradicional e o socialismo nascente. Isso é uma fala de Piaget lá de 1966. Piaget, divergentemente, trabalha com estruturas lógico-matemáticas e preocupa-se fundamentalmente em analisar as gêneses de sua construção, que é a própria gênese da inteligência. Além disso, para ele, as estruturas são indissociáveis de um funcionamento e de funções no sentido biológico do termo. Inclui-se, então, a autorregulação na definição das estruturas. Se a estrutura é real, é porque a autorregulação ativa e, como é autônoma, abre aspas novamente, recaímos na necessidade de um funcionamento. Podemos nos contentar em definir esse sujeito como centro de funcionamento. Uma frase lá de 1970. Para descrever suas redes, feito de estudo e pesquisa, Piaget criou conceitos básicos que fazem parte de sua teoria, construtivista e interacionista. Segundo os estudiosos, eles são: primeiro, vem o esquema, que é a unidade básica da vida intelectual. No princípio, são ações pautadas biologicamente. Os esquemas se internalizam e se transformam em ações simbólicas. No início, eles se referem a ações concretas e depois a processos de raciocínio, e a partir dos 6, 7 anos de idade da criança, esse raciocínio adota forma organizada, coerente e lógica e se chama de operação. Lembra das operações, né? Depois vemos a assimilação. Uma vez dominado o esquema, a conduta irá se repetir com objetivos sobre o que inicialmente se formou, mas também com todos aqueles que deixem tratar da mesma maneira, ou seja, aqueles que se deixem assimilar ao sistema. Depois nós temos a acomodação. Existem ocasiões em que o esquema não é capaz de responder às características de um objeto e às suas exigências de conhecimento, que apresentam um desequilíbrio.
Então, é necessário modificar o esquema prévio, que é a acomodação, para reestabelecer o equilíbrio. Com isso, a conduta se diversifica e se adapta e melhora cada vez mais. Temos então o estágio. Em cada momento do desenvolvimento, o esquema que as crianças dispõem mantém uma certa relação entre si. Todos eles pertencem ao mesmo nível de funcionamento e de complexidade. Todos formam uma estrutura. Cada um desses níveis de complexidade ou níveis estruturais é um estágio evolutivo. Temos então o construtivismo. A atividade do sujeito sobre os objetos obriga-o a encontrar respostas novas para novos problemas, inventar soluções por meio de desdobramento de um contínuo processo de adaptação. Conhecer é então construir respostas, transformar esquemas, mobilizar toda a maquinaria cognitiva para tornar possível uma adaptação crescente dos desafios que vão sendo encontrados. Então, temos aqui algumas das partes principais dos conhecimentos que Piaget vai nos trazer. E no próximo episódio nós vamos ver os estágios, certamente propriamente ditos, de desenvolvimento, cada faixa etária, e no resumo, o que se traz sobre os conhecimentos e pesquisas de Jean Piaget. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, aperta o like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam sobre a obra de Piaget. Se você é um universitário, uma pessoa que está na faculdade ou está só pesquisando, curioso, deixa um comentário aqui sobre o que você está fazendo e se eu posso te ajudar em mais alguma coisa. Se inscreve no canal, não esquece, tá bem? E nos encontraremos na parte 2 desse vídeo sobre Jean Piaget. Tchau!